Opa, vamos lá, pessoal. Glória a Deus. Vamos entrar aí. Vamos estar fazendo essa transmissão ao vivo, meditando na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Creio que esse é um momento especial para que possamos estar aproveitando, né? Já que não estamos podendo estar reunidos dentro da igreja, dentro do templo que eu falo, entre quatro paredes, já que nesse momento nós não estamos podendo nos reunir, então nós temos que aproveitar todas as ferramentas que nós temos em mãos. E hoje, com toda certeza, a internet, as redes sociais, é uma ferramenta muito joia que hoje nós podemos trabalhar, que nós podemos hoje tirar de proveito, não é isso, queridos? Então, em nome de Jesus, só um minutinho, só para eu poder estar avisando o pessoal aqui do grupo da igreja, que eu já estou aqui ao vivo. Ok. Vamos lá. É isso aí. Bom, vamos lá. Ronaldo, meu discípulo querido que eu amo tanto, Deus abençoe. Lide também já está aí. Tem mais pessoas entrando aí. Se não me falha a memória, acho que é a Catinha, Jojo também. Glória a Deus. Vamos lá. Infelizmente, Ângela. Opa, legal isso aí. Compartilhou o link. Muito joia. Obrigado, Ângela. Queridos, assim, uma forte chuva, né? Em vários lugares da cidade. Rapaz, Vanusa foi uma ovelha muito querida. Foi não, ela é muito querida, mas eu digo foi no passado, porque foi um momento que nós tivemos juntos ali em Jacarepaguá, tive o privilégio de poder pastorear a vida dela. Deus abençoe, Vanusa, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família aí, em nome de Jesus, tá? Vamos lá, queridos, vamos convidando o pessoal aí. Infelizmente eu não pude estar fazendo aí pelo YouTube, não consegui pelo YouTube, mas glória a Deus que nós temos, né, o Facebook, e dessa forma a gente consegue aí tirar proveito dessa importante ferramenta, amém? Só um minutinho que eu cometi uma gafe. Ao vivo tem disso, né? Esqueci de colocar o notebook aqui para carregar. Segura aí, hein? Oh, Jesus amado. Ainda bem que a mochila está próxima, gente. Oh, meu Deus. O notebook ele não está segurando muita carga desse jeito, infelizmente. Mas vamos lá, vamos aproveitar esse momento, dando um tempinho aí para o pessoal tá chegando. Quem está feliz com o Senhor vai dizendo aí amém. Catinha já está aí dando paz do Senhor. Paz, Catinha. Muito feliz de ver a Catinha participando de tudo conosco. Catinha tem um chamado tremendo da parte de Deus. E creio que vai somar muitas forças conosco, em nome de Jesus, né? Creio, chegou no momento. Peter, paz, lindão, te amo, Deus abençoe. Saudade de ti, rapaz, voltar a trabalhar, rapaz, sumiu do trabalho por quê? É isso aí, queridos. Então, como eu estava dizendo, eu creio que esse momento é um momento, assim, realmente para pensarmos, para analisarmos. É um momento difícil para o Brasil, difícil para o mundo, né? Podemos dizer que é uma crise, né? Podemos dizer que é uma crise mundial. Isso aí, Europa, enfim, em todos os lados, né? Os continentes aí está passando por esse momento muito triste. Agora, me preocupa muito, logicamente, os demais países, mas falando agora a respeito do nosso, me preocupa devido a uma questão de economia, uma questão de... o Brasil ele não comporta situações
ele não está preparado ainda, infelizmente, para situações como tem outros países que estão já, né, mais à frente, né? Então, realmente é um momento muito delicado para a nossa nação e nós precisamos de saber usar dessa importante ferramenta que é a internet para a gente poder estar profetizando bênção, a gente precisa estar profetizando as bênçãos mesmo do Senhor sobre o mundo, e precisamos, logicamente, orar em especial pelo nosso Brasil, clamando a Deus aí pelo nosso Brasil, por esse momento, né? E aí eu louvo a Deus por cada um de vocês, como estava falando, né? Eu falei da Catinha e vários outros que estão aí, o pastor José Mauro, acho que é ele mesmo, que eu não sei o sobrenome dele, mas pela fotinha ele que tá pequenininha para mim, mas eu acho que é ele mesmo. Tá como José Mauro Feres, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Povo entrando aí. E então, queridos, esse é o momento para que a gente venha unir nossas forças, né? Juntar mesmo nossas forças aí, para que possamos estar levando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, pela misericórdia e graça de Deus. Eu tenho tido a oportunidade de estar aí aos sábados na Rádio 88 e, poxa, muitas pessoas interagindo com a gente, muitas pessoas participando, muitas pessoas ali fazendo pedidos, né, de oração, e é um momento onde as pessoas realmente estão muito sensíveis, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão com medo. Então nós precisamos de nos levantar como igreja nesse momento, tá certo? Eu quero até compartilhar um pouco disso com vocês. Hoje quem estaria ministrando, na verdade, era o pastor Daniel. Eu pedi folga hoje, eu venho ministrando praticamente aí todos os dias e a garganta hoje ficou um pouco meio que dolorida. E aí eu falei com ele, pastor, pega o cajado aí, assume o negócio hoje aí. Hoje eu vou dar uma descansada. Mas quis o Senhor, né, com toda essa situação lá de onde ele está, muita chuva, e acabou que em meio a um culto gostoso, né, o louvor estava maravilhoso. A pastora Sabrina é muito usada no louvor, meu Deus do céu, uma bênção mesmo, né, e estava muito jóia, mas felizmente acabou e agora estamos aí podendo ter essa oportunidade de estar trazendo essa palavra para vocês, que eu creio que vai ser bênção, tá certo? Queridos, rapidinho, são exatamente agora 19 horas e 31 minutos. Hoje um domingão, 29 de março de 2020, um dia maravilhoso, o dia que o Senhor fez para nós. Vamos esperar aí 2 minutinhos a mais, para que outros irmãos possam estar entrando, porque muitos acabaram sendo pegos de surpresa. A minha preocupação é que possa ter alguns ainda tentando, né, entrar lá pelo YouTube, já que a nossa transmissão seria por lá. Então, essa é a minha preocupação. Aqueles que pertencem aí à nossa igreja, pertencem ao Pivan, se puder, já vai comunicando aí as pessoas, já vai avisando para eles aí que nós estamos pelo Facebook, ok? Se puderem, me ajudem com isso daí, por favor. Deixa eu só ver aqui, que eu já estou mandando aqui para outro grupo também. Só um minutinho, queridos. Só um minutinho. Ex-carequito, tá, Raoni? Também te amo. Isso aí. Amém. Isso aí, deixa eu só avisar, estamos no Face. Glória a Deus. Queridos, é isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe. E eu creio que esse é um momento aí, realmente sabemos aproveitar cada oportunidade, cada momento que Deus tem permitido, né? Um momento muito difícil para o Brasil, mas eu creio que é permissão de Deus. Nada acontece sem permissão de Deus. Nada. Tudo que vier a acontecer, meu irmão, nada, nenhuma folha pode cair, nada pode acontecer sem permissão de Deus, tá certo? Deus tem o controle de tudo, tudo está nas mãos do Senhor.
É preciso entender isso. Agora, em tudo, nós temos que entender qual o propósito de Deus. O que Deus quer nos passar com isso? O que Deus ele quer nos ensinar com isso? O que Deus ele quer falar conosco através disso? Eu falei sobre isso ontem, até lá na rádio, né? É necessário você entender, você parar e ouvir a voz de Deus, como o profeta Abacuque fez, para você entender o que Deus quer passar. Deus está tentando passar alguma coisa. E se você não estiver atento, você não vai saber o que ele está querendo te dizer aí, ok? Queridos, é isso aí. Vamos orar e eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra e eu creio que vai ser bênção de Deus aí para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Deus Santo, poderoso, queremos te louvar uma vez mais e agradecer a Ti por essa oportunidade. Estamos agora transmitindo, Senhor, essa mensagem que vem do Teu trono para os 4 cantos dessa terra, através das redes sociais. Que cada vida que está nos assistindo, que está agora ao vivo conosco, ó Pai, neste 29 de março de 2020, que cada um que está ligado conosco esteja recebendo-se uma porção aí dobrada, em nome de Jesus, do Teu maná. Que cada um, Senhor, nesta hora, possa ser fortalecido pela Tua palavra, possa ser encorajado pela Tua palavra. Que nesta hora, Pai, em nome de Jesus, eles fiquem ligados, atentos, que haja uma mudança de mentalidade, que haja uma virada de chave, para que as pessoas possam compreender aquilo que o Senhor tem e quer fazer nesse momento, Senhor. Pai, eu creio que todo momento de caos é um momento propício para ser levantados visionários, para ser levantados homens e mulheres segundo o Teu coração, que vão fazer a diferença nessa terra. Então, em nome de Jesus, eu profetizo, eu libero essa palavra aí sobre cada pessoa que está nos ouvindo, seja agora ao vivo, ou seja daqui uns dias, esse vídeo rodando, alcançando outras nações, alcançando vidas, que essas pessoas também tomam posse, venham tomar posse dessa palavra, porque eu creio que essa palavra é para eles também, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É isso aí, queridos. Queridos, eu quero falar sobre uma restauração do fervor espiritual. Eu quero falar sobre alguns princípios que são necessários você entender para que você não perca o fervor espiritual. E aí nós temos aqui 2 situações que precisam ser analisadas. Uma, para aqueles que estavam muito firmes ali na igreja, para aqueles que estavam caminhando, para aqueles que estavam congregando, para que não se perca nesse momento, não se perca, né? Eu costumo dizer o seguinte, quanto mais você se envolve com a igreja, mais envolvido você fica com ela. Quanto mais você se envolve com as coisas do mundo, mais envolvido pelo mundo você fica. Tudo na nossa vida é uma questão de envolvimento, né? Quando você começa a namorar alguém, é uma pessoa que te atrai, desperta em você algo, chama a sua atenção, através disso começa a nascer uma paixão, e aí os estudiosos dizem que uma paixão ela pode durar entre 1 a 2 anos no máximo, e aí sim depois vira o amor. Então tudo isso é importante entender que esse amor ele vem através de quê? Desse relacionamento, né? Dessa intimidade, e isso vai vindo aquele fervor dentro de nós que une 2 pessoas. Então é muito importante a gente entender agora esse princípio para as coisas espirituais, porque é muito perigoso você daqui a pouco se permitir e acabar se tornando um cristão virtual. Daqui a pouco volta a igreja a se encontrar no templo físico, né? O nosso encontro presencial, e aí você toma gosto desse negócio e começa a virar um crente virtual. Cuidado com isso, que isso é muito perigoso, hein? Em nome de Jesus. Não pode. Tem que estar juntos, reunidos, comunhão. Vou falar um pouquinho sobre isso. E aí tem um segundo ponto, que essa também é uma oportunidade para reflexão, para aqueles que não estavam congregando, para aqueles que não estavam juntos, né? É importante entender agora que esse é o momento de buscar o Senhor, nesse momento que nós estamos tendo de reuniões através da rede social, mas você precisa saber aproveitar esse momento.
Precisa saber aproveitar esse momento. É o momento de você evangelizar, é o momento de você pregar a palavra, é o momento de você levar a palavra para as pessoas. Então você tem que ter sabedoria para lidar com esse momento, em nome de Jesus, ok? Eu quero estar ministrando uma palavra e o nosso capítulo e texto que nós estaremos meditando, só um minutinho, por favor, queridos. Se encontra em Êxodo, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: tendo partido toda a congregação, presta atenção, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Contenda, né? Discute, discussão. Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Olha só o desespero do líder. O desespero estava Moisés, porque o povo começou a murmurar de tal forma que eles chegavam a ficar irados. A ira do povo era algo tão grande, era algo tão acentuado neles, que Moisés temeu pela sua própria segurança, pela sua própria vida, né? E aí respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, né, aquele cajado, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, Monte Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Presta atenção. Presta atenção. Se alguém puder, coloca aí, por gentileza, aí no chat nosso de conversa aí, ó. Massá, 2S, M-A-S-S-A, Massá, e o outro Meribá. Eu quero que você preste atenção nessas duas palavras. Massá e Meribá. Tem três nomes que foram usados, muito importante para nós, para o nosso estudo aqui hoje. Primeiro, Refidim, ok? Refidim. E depois, agora, nesse último versículo, nós vamos estar lendo esse primeiro momento, Massá e Meribá. Então, e chamou o nome daquele lugar, olha só, de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos lá, volta a atenção aqui para mim agora, para aqueles que estavam lendo. Queridos, o livro de Êxodo, né, ele vem contar para nós ali o êxodo que o povo de Deus teve. Relata o início da escravidão do povo de Israel no Egito e sua posterior libertação e aliança com Deus no Monte Horebe, ali na península do Sinai, um lugar maravilhoso, né? Onde Deus ele entrega a Moisés as duas tábuas ali de pedra contendo ali os mandamentos, né? Agora, queridos, olha só, no capítulo 14 de Êxodo, é algo muito tremendo, fala sobre a passagem do povo pelo meio do mar. No capítulo 15, nós vamos ver o cântico, né, de Moisés, com aquela famosa dança de Miriam, que ficou muito famosa, né? E depois fala também sobre as águas amargas que se tornaram doces. No capítulo 16, algo tremendo, fala sobre a provisão de Deus, fala sobre o momento onde Deus manda o maná
para o povo. Então presta atenção. Eu falei aqui apenas, capítulo 14, 15 a 6. Eles viram, eles presenciaram, eles receberam o milagre de Deus. Eles receberam, eles tiveram sinais, maravilhas, coisas tremendas, né? Da parte de Deus. Eles receberam. Pastor, tira o som da notificação. Não é o meu tá sem som, hein? Peraí, deixa eu até verificar aqui. Deixa eu ver. Opa, peraí, queridos. Opa, perdão, vamos lá. Não. Vê aí. Vê se melhorou para vocês aí. Manda um alô aí. Isso, Massai Meribá. Isso aí. Manda mensagem, vê se saiu aí. Vamos lá. Amém? Vamos lá. Então, presta atenção aqui. Tem essas coisas. Quem faz ao vivo, né? Só quem faz ao vivo, né? Se não é ao vivo, não tem esse problema, né? Então, queridos, olha só. Presta atenção. Então, eles presenciaram coisas tremendas. Eles vivenciaram coisas tremendas. Eles viram coisas tremendas. Eles tiveram sinais tremendos. Tanto no capítulo 14, 15 e 16. Agora, quando chega no capítulo 17, aqui diz que, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, né, do deserto de Sim, eles pararam em Refidim. Agora, olha só, o povo, quando eles param ali, eles começam a murmurar. E ali não tinha uma, duas, três pessoas, ali estava congregação. E aqui é um ponto para que a gente possa se atentar. O que é congregação? Congregação é um grupo de pessoas reunidas, né? E quando se diz assim, ó, congregação, presta atenção que isso é algo muito forte. Às vezes fica algo meio banal, né, querido? Assim, fica algo tão batido na boca das pessoas. Isso é muito perigoso. Tem alguns termos que o cristão, às vezes, ele não sabe a seriedade, a importância, e às vezes fica falando de uma forma tão simplória, sabe? Isso é muito perigoso. Então, presta atenção, congregação muito forte. Quando eu falo para você que é necessário congregar, quando eu falo que é necessário estar juntos, quando eu falo que é necessário estar reunido, você agora com a sua família na sua casa, daqui a pouco, quando os cultos voltarem no presencial, vamos continuar tendo os nossos cultos online, porém, precisa estar junto da congregação, precisa estar reunido na congregação. O povo, quando ele liberta aqui, quando Deus liberta o povo, ele leva aquela turma de pessoas, e aqui, como que eles escrevem? Colocando o nome de quê? Congregação. Por quê? Olha o sentido da palavra congregação, olha a importância. Você precisa de entender o que significa congregação, até para você dar mais valor a essa questão de estar congregando, ok? Congregação é um grupo de pessoas reunidas, né? Determinadas no mesmo propósito, com a mesma atividade, com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo, tendo algo como alvo comum a todos. Essa palavra, ela tem a sua origem, né, etimologicamente, na palavra grega. É uma palavra, a etimologia dela é grega, né, que é eclésia. Olha que interessante, eclésia. E eclésia, ela literalmente ela significa chamados para fora. Olha que coisa tremenda. Então, eclésia, né, que é o ek, né, esse ek de eclésia, ek é para fora, e o clésis, chamada. Então, eclésis, ou seja, chamados para fora. Então, a importância da congregação, a importância da igreja, você precisa de entender. Qual a minha importância como igreja? Por que eu congrego? É uma reunião, é um ajuntamento, é um grupo de pessoas reunidas com um só propósito. E aí precisa entender a importância, principalmente num momento como esse que o Brasil está vivendo de Covid-19, que o mundo está vivendo, você precisa de entender o que significa eclésia. Você precisa de entender, que eles, por favor, só vou pedir, dá uma segurada aí nas mensagens, só para vocês não perderem o foco, porque eu estou trazendo um estudo que é muito importante para vocês. Eu acho muito legal, muito válido. Vai anotando o nome das pessoas, vai colocando para chamar, né, para atrair mais pessoas para participar conosco, porque acabou que fizemos essa live aí em cima da hora, devido aos problemas que nós tivemos na nossa plataforma, lá no canal do YouTube. Então,
é muito importante realmente estar chamando, mas assim, só para não perder um pouco o foco, por gentileza, pra vocês conseguirem entender aqui essa situação, tá? Do que eu quero passar para vocês. Então, presta atenção. Você precisa de entender que é importante essa reunião, é importante esse ajuntamento, é importante estar reunido. Você tem que congregar, até porque Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, e não tem como corpo para um lado e cabeça para o outro lado. A cabeça é que direciona, é o cérebro que comanda todo o corpo, né? Então, quando o cérebro, ou seja, Jesus, ele dá o comando, todos nós temos que ir juntos numa única direção. Então, quando Deus ele chama Moisés, levanta Moisés como líder, ele leva o povo todos com um objetivo: chegar à terra prometida, a terra da promessa que era Canaã. Só que o povo, eles param em Refidim. E ali eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, eles começam a falar um monte de coisas terríveis que Moisés chega a ficar assustado. E uma das coisas que eles começam a questionar: Deus está ou não está no nosso meio? Em outras palavras, Deus está ou não está nesse negócio? Queridos, quantos que estão na mesma situação do povo de Israel naquela época? Quantos que não estão hoje questionando a Deus? Será que Deus está nesse negócio ou não? Será que Deus tem o controle desse negócio ou não? Porque quando você pergunta, faz uma pergunta dessa, que seja para você mesmo: será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que Deus está no controle disso mesmo? É como se você estivesse duvidando da onisciência, da onipresença, mas principalmente da onipotência. Porque Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Ninguém pode, querido, ultrapassar o poderio de Deus. Nem Satanás, ninguém, não existe isso. Não existe isso. Deus tem tudo nas suas mãos, Deus tem o controle de tudo. É aí que nós precisamos de entender e colocar a nossa confiança no Senhor. É aí que nós temos de entender para depositar as nossas confianças em Deus. Então presta atenção nisso, a importância da questão aqui da eclésia, ou seja, congregação, né? Que em português, essa palavra ela pode ser também para tanto a eclésia, para assembleia, para congregação. Algumas versões da Bíblia, elas vertem a eclésia, né, por igreja. Ou seja, então, igreja, apesar de uma congregação, não limitar-se simplesmente à igreja, no sentido de igreja, que eu digo templo, né? A parte formada por paredes, 4 paredes. Não, a eclésia, ou seja, a congregação, ela é muito mais do que isso. Porque quando você fala igreja, você entende, né? Lógico, nós sabemos hoje que nós somos a igreja, o templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas quando você pensa em igreja, você logo pensa no templo. Quando você pensa em eclésia, ou seja, congregação, é algo poderoso, porque é algo de dentro para fora. Então a igreja, ela foi chamada não para ser impactada pelo mundo, mas para impactar o mundo. Então você precisa ter consciência disso, eclésia. Você precisa ter consciência disso, igreja. Você precisa ter consciência disso, congregação. Você precisa de entender que não pode ser o mundo que está mandando mensagens para você e está te metralhando de informações e você está aceitando isso agora. Você que foi chamado para poder impactar o mundo. Você que foi chamado para fazer diferença no mundo. Tanto é que o apóstolo Paulo declara aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai a vossa mente para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você foi chamado para impactar. É você que tem que fazer a diferença lá fora. Eclésia, de dentro para fora. Você não tem que ser impactado pelo que está acontecendo lá fora. As circunstâncias, o que acontece lá fora, não pode ser maior do que acontece aqui dentro para impactar lá fora. Amém? Você está entendendo isso em nome de Jesus? Você precisa entender isso. Porque quando você entende isso, meu irmão, você vai colocar sua confiança no Senhor e vai entender, olha, peraí. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de valores invertidos, está muito doido o negócio. O mundo está impactando a igreja, o mundo está parando a igreja. O
O mundo está fazendo com que as pessoas fiquem assustadas, paralisadas e não estão tomando posse da palavra de Deus. Mas você, igreja, foi chamada para impactar o mundo. Você foi chamado para fazer a diferença no mundo. Você foi chamado para ser um profeta do avivamento. Você foi chamado para ser, você foi levantado nesse tempo, eu creio. Se você está comigo agora nessa live, eu quero dizer para você, se você está assistindo esse vídeo agora, você foi levantado para fazer diferença em meio à sua geração. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Então entenda isso. E aí é algo muito preocupante quando eu vejo muita gente parada. Eu vejo muita gente parada. Essa não é hora de ficar parado, porque a igreja não pode ficar parada. A igreja, ela se movimenta porque nós somos a igreja. Lembra, eu já ministrei sobre isso. O reino de Deus é um reino em movimento. Por que o reino de Deus é um reino em movimento? Porque o reino de Deus, lembra que Jesus falou? O reino de Deus não está fora. O reino de Deus não está fora, o reino de Deus não é comida, bebida, não. O reino de Deus está aqui dentro, o reino de Deus está aí dentro de ti, meu irmão. O reino de Deus está dentro de você, minha irmã, você que está me assistindo agora, o reino de Deus está dentro de você. Então, quando você fica parado, é como se você estivesse parando o reino. Mas quando você se movimenta, você está movimentando o reino. Então, em nome de Jesus, meu irmão, entenda que você tem uma chamada da parte de Deus para fazer a diferença. Você tem uma chamada, isso é eclésia, não pode de jeito nenhum o mundo nos paralisar. Eu vejo pessoas estagnadas, paralisadas, assustadas, chegaram agora a um determinado ponto e pá, pararam. Em nome de Jesus. Ai, meu Deus, que falta que eu estou sentindo de estarmos presencialmente, né? Na igreja, porque agora eu ia virar assim e falar para o seu irmão, vira para o lado e fala, meu irmão, não fica parado, não fique parado, não fique estagnado, você não foi chamado para ficar parados, queridos. Então presta atenção, eles saíram, Israel sai do Egito, sai em sua jornada, eles tinham um objetivo, eles tinham um alvo, eles tinham um projeto. Era o quê? Canaã, terra da promessa, terra prometida. Qual era o objetivo deles? Terra da promessa. Qual o seu objetivo? Promessa, terra da promessa. Qual é o nosso alvo maior? O alvo maior, alvo que envolve tudo, que precisa de ser a nossa visão ampliada para que nós venhamos entender isso. Precisamos ter objetivo nessa vida, precisamos de querer conquistar coisas nessa terra, precisamos, mas aqui é passageiro. O nosso alvo principal precisa de ser o quê? A nossa Canaã, a nossa Jerusalém celestial. Amém? Então presta atenção, voltando aqui para o texto. Então eles partiram em sua jornada, só que aí eles pararam. Mas eles pararam, aonde que eles pararam? Eles pararam em Refidim. Quer dizer, eles saem do deserto de Sim, olha isso aqui. Eles saem do deserto, né, de Sim, o nome era esse, você viu aí, né, logo no início, diz aí, ó, os filhos de Israel do deserto de Sim. Então, eles saem do deserto de Sim, indo de um lugar para o outro, só que aí, de repente, eles param. Eles acamparam em Refidim. E aí, queridos, isso aqui me chama a atenção. A localização de Refidim era ao sul da península, né, do Sinai. E Refidim, ele tem um termo, ele tem um significado muito forte, Refidim. Refidim, no hebraico, presta atenção nisso aí, por favor, tá? Refidim, no hebraico, significa descanso. Refidim, no hebraico, significa sustento. Olha isso. Então, Refidim era para ser um lugar ali que se eles pararam, era um lugar para ser o quê? De descanso e sustento. De descanso e de sustento. Talvez esse tempo que você está parado agora possa ser o seu Refidim. Esse tempo que nós estamos hoje chamando de quarentena pode ser o nosso Refidim. Agora, como você se encontra em Refidim? Como você se encontra? Porque o povo de Israel em Refidim, eles começaram a murmurar.
Eles começaram a murmurar, a questionar. Era melhor estar no Egito. Era melhor se tivesse ficado lá. Moisés. Senhor Moisés, hein? Que lindo, hein? O Senhor nos tirou do Egito, nos trouxe para cá para morrermos de fome, para a gente morrer de sede, é para matar a gente, para matar os nossos filhos, para matar nossos animais. É para isso que o Senhor nos trouxe para cá, Senhor Moisés. Que lindo, hein, Moisés? Quantos que estão neste momento murmurando? Quantos que estão neste momento reclamando? E o que é pior, estão questionando a onipotência de Deus. Será que Deus está nesse negócio? Olha o que eles fazem no versículo 7. E chamou o nome daquele lugar de Massar e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Queridos, a Bíblia diz que o Senhor se sentiu tentado. Isso é forte, hein? O Senhor se sentiu tentado, porque o povo duvidou. Se tem uma coisa, meu irmão, que Deus não aceita, é ser duvidado. Se tem uma coisa na palavra de Deus que você nunca vai ver, Deus não aceita, é ser duvidado. Não. Você pode ver em Malaquias, o Senhor permitindo: olha, façam prova de mim, vocês vão ver, vou abrir a maior abastança, vou abrir as comportas do céu, vou derramar sobre vós. Ele fala sobre essa questão de fazer prova. Agora, presta atenção, Deus não permite que o poder dele venha a ser duvidado. Deus não permite que você duvide se ele tem o controle ou não tem o controle de tudo. A sua vida está sob o controle de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Querido, não importa, não tem coronavírus, não tem esse Covid-19, não tem nada. Tudo está no controle de Deus. O que você precisa de fazer é de entender. Estar em Refidim pode ser bom, porque pode ser um tempo, lá era uma terra, aqui pode ser um tempo de quê? De descanso e de sustento. Mas se você não souber olhar para isso, se você não entender isso, você vai começar a murmurar. Você pode tentar o Senhor teu Deus, porque murmuração é algo que provoca a ira de Deus. Murmuração é o que tenta Deus. E o povo começou. Olha o que o Senhor diz aqui. Está mesmo o Senhor no meio de nós? E aí eu faço uma pergunta e fica aqui para a sua reflexão. Será que você tem questionado a Deus nesse tempo, queridos? Eles estão chamando de quarentena, né? Eu vou chamar de Refidim. Será que esse tempo aí de Refidim, você tem provocado Deus? Será que você tem tentado Deus? Será que Deus está nesse negócio? Será que é o meu fim agora? Será que acabou tudo para mim agora? Será que agora estou quebrado, falido? Será que agora minha família está destruída? Será que agora nunca mais vou ver o fulano que mora em tal lugar? Será que nunca mais vou ver o fulano que mora em... Eu não sei. Será que você tem tentado? Cuidado, meu irmão. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Jesus nos ensina isso quando ele estava sendo tentado pelo diabo no deserto. O diabo tentou Jesus. E aí ele faz uma provocação e Jesus deixa bem claro para ele: não tentarás o Senhor vosso Deus. Então, em nome de Jesus, querido, fica essa palavra para você. Não provoca a ira de Deus. Não tenta o Senhor nosso Deus. Não faça essa pergunta, porque para Deus isso não soa bem. Será que Deus está no controle? Será? Deus está no controle de tudo. Amém, queridos? Então, quem para tem que ter muito cuidado. Quem para tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes quem para tem tempo para murmurar. A ociosidade é um perigo. A ociosidade faz a pessoa falar e pensar o que não deve. Eu estou lendo um livro que ali diz que uma das principais ferramentas do diabo é a ociosidade. Então esse é um perigo, a Bíblia fala sobre isso, apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. As mulheres têm que ter cuidado com a ociosidade.
Mas os homens também têm que ter cuidado. Cuidado em ficar ocioso. Cuidado, porque mente vazia, oficina de Satanás. Meu irmão, enche a sua mente com as coisas de Deus nesse tempo. Refidim pode ser um tempo para você, quarentena, ou refidim para mim, refidim. Pode ser um tempo para você, um tempo de sustento, um tempo, ok, de descanso e de sustento. Mas não pode ser um tempo de murmuração. Porque se você começar a murmurar, se você começar a questionar, cuidado, meu irmão, porque olha só o que eu vou falar para você, eu repito para você, ociosidade é um perigo, porque mente vazia, oficina de Satanás. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado, ok? Ocupa a sua mente com as coisas de Deus. Mesmo, querido, eles vendo tantos milagres, eles deixaram de acreditar e começaram o quê? A murmurar. Começaram a questionar, começaram a murmurar. Começaram a simplesmente esqueceram. Queridos, pelo amor de Deus, cuidado. Tempos de crise é um tempo de oportunidade. Eu amo esse momento. Desculpa, estou sendo sincero com você, tá? Não que eu quero ver a desgraça dos outros, não é isso. Mas eu penso que crise é um momento propício para aparecer os visionários. Ano da visão, hein? Nosso decreto. Os visionários, segundo item nosso. Lembra? V de o quê? Primeiro, aliás, o V de visionários. Então presta atenção. É no momento de crise que aparecem os visionários. É nesse momento que você vai saber utilizar de oportunidades para ganhar sua família. É nesse tempo que você vai ser um visionário para ganhar os seus que estão perdidos, aqueles que ainda não foram alcançados. Então, pelo amor de Deus, ocupa a sua mente com as coisas de Deus. Ociosidade é uma ferramenta poderosíssima do diabo para poder te paralisar, para que você não consiga ver o que Deus quer fazer na sua vida. Muito cuidado. Eles deixaram de acreditar e deixaram de ver os milagres. Meu irmão, passado, ele serve para você dar uma olhadinha para o retrovisor e ver o que se passou bem rápido e já volta o seu foco para frente. Nessa hora de refidim, você pode olhar e ver os milagres que Deus fez. Lembra que eu falei para vocês? Capítulo 14, 15, 16, tantos milagres. Mas agora, quando chega ali, trouxe a gente para cá para deixar a gente morrer de sede? Trouxe nós para cá simplesmente para que venhamos morrer? Olha só, eles começaram a murmurar, eles começaram o quê? A questionar. Cuidado, meu irmão, cuidado. Agora, olha isso daqui. No versículo 7, tem um outro aprendizado aqui. Então, primeiro ponto aqui para você entender. Refidim. Refidim, o que significa refidim? Essa foi a jornada, lembra? Saíram de um deserto, estavam indo na jornada para a terra prometida. Você estava indo de encontro ao seu objetivo. De repente vem algo e te para. Pá! Para eles, quarentena. Para mim, refidim. Agora, como que você olha para refidim? Como que você encara refidim? Para mim, é o que significa, literalmente a palavra. No hebraico, o que significa a palavra? Descanso e sustento. Então, eu creio que esse é um tempo de eu descansar e de eu me sustentar em Deus, de eu buscar mais de Deus, de eu me envolver mais com as coisas de Deus, para eu poder estudar mais, para eu poder meditar mais, clamar mais, aprender mais, me relacionar mais com Deus. O meu sustento vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu sustento, você precisa entender que o seu sustento vem do Senhor. Então a minha confiança, a sua confiança tem que estar no Senhor. Então descansa no Senhor e entenda que Ele é o nosso sustento. O que significa refidim para nós? Isso. Realmente o significado da palavra. Descanso e sustento. Mas não faça como os hebreus. Não murmure. Agora presta atenção no versículo 7. Olha só o versículo 7. E chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá. Por causa de quê? Da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor. Queridos, olha isso. Aquele lugar, eles chegaram e aqui coloca o nome, o que agora? Aquele lugar recebe o nome de quê? De Massá e Meribá. Podia ser algo tão tremendo, né? Poderia ser algo tão maravilhoso.
deles terem colocado aquele nome porque eles venceram mais o inimigo. Quando nós vamos ver um pouco mais à frente, nos versículos abaixo, né, nas escrituras sagradas, você vai ver que eles venceram, né, eles venceram os amalequitas, soldados, guerreiros valentes, fortes. Eles venceram os amalequitas, descendentes de Saul. Perdão, descendentes de Esaú. Né? Eram guerreiros fortes, poderosíssimos, e eles venceram. Então aquele lugar poderia ter um nome tão maravilhoso. Por que um nome tão maravilhoso? Porque eles venceram o inimigo, porque eles olharam para Deus. Mas não, olha o nome que recebe, de Massá e Meribá. E sabe o que significa isso, queridos? Massá significa provação, querido. Olha isso, meu irmão. Massá significa provação. E Meribá, contenda, rebeldia. Queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque em Refidim, você para. Se você ficar ocioso, você vai entrar para uma linha muito perigosa. Você pode percorrer um caminho perigosíssimo, que é o caminho de Massá e Meribá. Massá significa provação e Meribá, contenda, rebeldia. Então presta atenção, quem passa por Meribá, quem passa por Massá, tem que ter cuidado para não cair em Meribá. Quem passa por Massá, né? Quem passa por Massá tem que ter cuidado para não cair em Meribá. Porque você pode estar sendo nessa hora provado. Você pode estar vivendo nesse tempo agora uma provação. Deus pode estar te provando nessa hora. Deus pode estar provando a sua fé nessa hora. Deus pode estar te provando nessa hora para ver que tipo de crente você é, que tipo de cristão que você é. Deus pode estar te provando nessa hora. Refidim recebe o nome agora, esse lugar recebe agora o nome de Massá e Meribá. E aí, meu irmão, Massá é provação. Você está sendo provado, hein? Você está sendo provado. Cuidado, porque é uma linha muito tênue entre Massá e Meribá. Porque você tem que ter cuidado, porque você pode ser provado e se você não vigiar, se você ficar ocioso, se você não encher a sua mente com as coisas de Deus, volta a repetir, mente vazia, oficina de Satanás. Mente vazia, oficina de Satanás. Se você não encher a sua mente com as coisas de Deus, de Massá, você se encaixa em Meribá. Meribá é o quê? Lugar de contenda, lugar de rebeldia. Você tem que ter cuidado, porque essa linha é muito tênue. Refidim pode ser um tempo para você descansar e buscar sustento em Deus. Pode ser um tempo para você lembrar das maravilhas de Deus. Pode ser um tempo para você respirar, ganhar forças e seguir em frente. Esse pode ser um tempo para você ganhar fôlego. Tem momentos da nossa vida que é necessário as paradas. As paradas fazem partes, tá certo? Eu lembro que em um determinado momento, Jacó estava voltando para sua terra depois de sair lá daquele sogro aproveitador, só que aí o seu irmão, lembra? Esaú, vem ao seu encontro. E aí, depois de Jacó ter orado, clamado ao Senhor, poxa, vivido aquele tempo tão especial ali, aí o que o seu irmão faz, Esaú? Olha, vamos comigo. Jacó vira para ele e fala, olha, vamos fazer o seguinte, você vai no seu passo e eu vou no meu. Eu estou com mulheres, crianças, velhos, estou com os animais, eu vou no meu passo, você vai no seu. Cada um tem a sua tocada. Uns são mais agitados, uns correm mais, outros vão mais devagar. Aprenda, respeite esse momento. Você pode ter esse momento até de parada, mas entenda o que Jacó entendeu. Não dá para eu seguir com ele. O Senhor me deu uma direção, que ele vá e que eu permaneça aqui, porque eu vou no meu passo. Eu vou no passo que Deus me direcionou para fazer. Você está entendendo isso ou não? Em nome de Jesus. Então vai no seu passo. Vai. Se é necessário descansar, para, meu irmão, descansa. Eu tenho uma mensagem que eu ministrei certa vez para alguns pastores, que terra cansada não produz. Terra cansada não produz. Terra é mente.
Se a sua mente estiver cansada, não vai produzir tudo aquilo que poderia produzir, ok? Se a sua mente estiver cansada, você não vai conseguir produzir tudo que pode, todo o potencial que você tem. Porém, se você parar e não entender o propósito da parada, isso é muito perigoso. É muito perigoso porque pode ser ociosidade. E dentro da ociosidade, você vai ser tentado. E cuidado! Porque normalmente quem é tentado e não resiste à provação, ele se torna um murmurador, e murmurador para Deus é a mesma coisa que rebeldia. Então por isso que essa palavra veio desse jeito do Senhor para nós. Por isso essa palavra foi de encontro com o povo de Israel. Por isso que Deus deixou bem claro, olha só, aquele lugar agora chama Massá e Meribá, Massá, provação, eles foram provados, só que ali foram reprovados. Se você está sendo provado, e aí meu irmão, você está passando, você está subindo de nível, você está crescendo, ou será que você também está entrando por Meribá? Ou será que você está entrando por essa linha perigosa? Porque se você estiver agora em Refidim, eu creio que esse tempo de quarentena, volto a repetir, estou sendo bem repetitivo, né? Para você aprender, para você fixar isso em nome de Jesus. Se esse tempo de Refidim para você está sendo um tempo para você buscar descanso e sustento em Deus, para você buscar no Senhor, para você se aliançar mais com o Senhor, se fortalecer mais no Senhor, você vai passar tomando nota 10. Você vai ser provado e aprovado. Mas se você sair de Massá e cair em Meribá, você vai ser provado e reprovado. Porque Meribá é reprovação. Quem cai em Meribá é reprovado, meu irmão. Cuidado, cuidado com isso. Em nome de Jesus. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Se você puder nessa hora, repete para você mesmo. Refidim, é um tempo de Deus para mim. Você vai ver aqui no início da palavra que diz, tendo partido toda a congregação, olha isso, hein? Todos eles saíram juntos, num só alvo, numa só jornada, num só propósito. Todas as igrejas pararam no mundo inteiro. Já pararam para analisar isso? Uma hora dessa era para estar na igreja, várias igrejas reunidas. Hoje, dia 29 de março de 2020. Eram para todos estarem agora em suas igrejas adorando o Senhor. E não estão. Pararam. E aí, meu irmão, eu prefiro olhar, em vez de olhar para uma quarentena, eu não vou ficar com medo de um vírus. Eu vou olhar para o meu Deus e vou entender. É Refidim. É tempo de descanso. É tempo de sustento. É tempo de eu entender que eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso de entender que quem me sustenta é Ele. É como foi no capítulo 16 que eu falei para vocês. O sustento veio do Senhor, o maná foi do Senhor para eles. O maná para minha vida, o maná para a sua vida vem do Senhor. Amém? Olha, eles partiram do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim e não havia água para o povo beber. A parada foi direcionada pelo Senhor. Tem hora na nossa vida que é necessário parar, meu irmão. Tem hora na nossa vida que é preciso parar. Mas cuidado, porque parada sem propósito pode virar ociosidade. Ociosidade é mente vazia. Mente vazia, oficina de Satanás. Oficina de Satanás sai do propósito de Deus. Amém? Então presta atenção. O povo, eles saem, né? Numa espetacular travessia pelo Mar Vermelho. A nação de Israel experimenta, né, aquele momento tremendo. E aí eles passam por essa situação. Mas agora, no versículo 8, acontece algo muito tremendo. No versículo 8, eles são surpreendidos por uma força inimiga. Eles são surpreendidos pelos amalequitas. Queridos, os amalequitas, eles eram muito fortes. Eram guerreiros valentes. Queridos, para vocês terem uma ideia, eles vinham, né, a nação de Israel, eles passaram derrotando vários inimigos.
muitas outras nações, só de ouvir falar Israel, eles tremiam. Só deles saberem que Israel já estava no caminho, eles tremiam. Eles amarelavam, mas os amalequitas não. Os amalequitas não tiveram medo. Os amalequitas, eles enfrentaram, eles foram, para poder enfrentar Israel. A coragem deles é algo assim, tremendo. E chega a ser assustador, porque mesmo ouvindo falar dos grandes feitos que o Senhor vinha fazendo através de Israel, eles não amarelaram. Eles tiveram coragem de enfrentar. E aí, nessa luta aqui, eu tiro algumas lições muito importantes para nós. Eu tiro aqui, essa batalha, ela realmente nos apresenta aqui algumas preciosas lições que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira dela que eu vejo é que a gente não deve esmorecer na fé. Nós não podemos de maneira alguma esmorecer na fé. Aquela parada em Refidim poderia até ser estratégica por parte de Deus, que queria provar os israelitas. Tanto é que quando Deus direciona, o profeta, ali no caso, na autoridade de profeta, Moisés também foi um profeta, e legislador, profeta, libertador do povo, e ali Deus revela para ele e ele coloca o nome de Massá, provação. Então Deus, ele queria até provar. E queridos, a jornada na nossa vida, a jornada cristã, ela não é fácil. Se tem uma coisa que eu aprendi e eu compartilho com você nesta noite, nessa live, é que Deus, ele deixa as coisas possíveis para nós fazermos, mas as impossíveis ele faz. Você não precisa de temer, você precisa de confiar. As coisas possíveis compete a nós fazermos. As impossíveis é ele que faz. Você crê nisso? Lembra de Jesus quando ele foi ressuscitar o amigo Lázaro? Que coisa tremenda! Como que foi? Tire a pedra. Não foi Jesus que tirou a pedra. Não foi Jesus que arrancou a pedra. Ali foram homens. Compete ao homem tirar a pedra. O milagre, o impossível, aí Jesus fez. Lázaro, venha para fora. Então você precisa entender que o possível está na minha mão, está na sua mão. Eu e você temos que ter atitude para fazer aquilo que compete a nós. Então, nesse tempo de Refidim, nesse tempo que Deus nos colocou parados, em Refidim, esse tempo de descanso, esse tempo de sustento, cuidado, porque você também agora passa por Massá, terra de provação. Mas cuidado, não caia em Meribá, porque Meribá é terra de contenda, é terra de rebeldia. Se agora em Refidim você não entender isso, você vai praguejar, você vai murmurar, você vai reclamar, e aí você vai, querido, provocar a ira de Deus, porque se tem uma coisa que Deus não aceita, é a murmuração. Deus não aceita ser duvidado. Coloque a sua confiança no Senhor. Faça o possível, porque o impossível Ele fará por nós. Eu creio em nome de Jesus, Os Hebreus, nós vamos ver lá no capítulo 15, do versículo 23 ao versículo 25, versículo 23 e 25, os hebreus, após aquela saída do Egito, queridos, eles chegam numa localidade chamada Mara, e que recebeu esse nome, porque as águas ali eram amargosas, eram insalubres, e aí o povo reclamou com Moisés. Olha o povo reclamando de novo. Aí Moisés vai e purifica as águas, ali com a ajuda de o quê? De um arbusto. Agora, no capítulo 16, Deus faz chover o maná, coisa tremenda, Nessa ação, primeiro Deus realiza, aí a ação depois o que dos hebreus? Tinha que recolher e prepará-lo. Então você vai ver que na nossa vida sempre é assim.
Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Eu entendo que hoje, a partir do momento, Deus, ele criou todas as coisas, tal, cria daqui, cria dali, o sol, a lua, né, as plantas, os peixes. Deus vai criando, mas a partir do momento que ele cria o homem, agora algo muda. Porque antes do homem aparecer, Deus ele agia, ele liberava a palavra, e vinha e acontecia algo. Ele criava do nada, né? Do nada ele criava, né? Da onde não existia nada, ele trazia a existência. E essa é uma das características do nosso Deus. Que coisa tremenda, né? Trazer à existência aquilo que não existe. Uau, tremendo isso. Ele traz à existência aquilo que não existia. Eu creio que nesse momento, se você começar a clamar a Deus vai trazer existência, meu irmão, teus sonhos. Deus vai realizar sonhos neste momento. Lembra, você não está em quarentena nada. Você não está em quarentena. Você está em refidim. Refidim é um tempo de quê? De descanso e de sustento. Porque se você ficar pensando em quarentena, você vai ficar lembrando de coronavírus, vai ficar assustado e vai sair do propósito de Deus. Mas se você mentalizar isso, esse tempo é um tempo de refidim. É um tempo de eu parar. É um tempo de eu entender o propósito de Deus. É um tempo de eu descansar no Senhor e entender que o meu sustento vem de Deus. Mas entenda algo. Deus, ele vinha agindo. A partir do momento que ele cria o homem, Deus agora, ele não age, Deus reage. Eu tenho que fazer a minha parte. E a partir do momento que eu faço, Deus faz a parte dele. Nós aprendemos isso com Jesus. Tire a pedra. Tiraram a pedra e aí agora sim, Jesus faz a parte, que é o impossível, que é ressuscitar Lázaro. Amém? Quando, voltando para cá, então houve dúvida, né? No capítulo 17, houve dúvida se Deus estava mesmo ou não estava no meio da congregação. E ali havia divisões. E é isso daí que você precisa entender. Tem que ter muito cuidado com isso, meu irmão, muito cuidado. Porque o diabo, ele é astuto. E ele se aproveita da ocasião, né? Então, olha só, olha como são as coisas. O povo, eles param em Refidim. Olha isso, hein? Presta atenção. Eles pararam em Refidim. Eles pararam para beber água. Volta a repetir, hein? Volta a repetir. O que significa Refidim? Sustento, né? Descanso e sustento. Eles pararam em Refidim. Só que a partir do momento que eles começaram a murmurar, o que acontece? Abre uma brecha. A murmuração é uma brecha para que demônios entrem na nossa vida. Você não pode murmurar em nome de Jesus. Não abre essa brecha para o inimigo, queridos. Não abre essa brecha. Murmuração é um ato de rebeldia contra Deus. E todo ato de rebeldia é as muralhas de proteção que se cai, como diz Eclesiastes, e aí a serpente, o diabo, ele tem poder, tem legalidade agora para tocar no seu calcanhar. Então o que acontece? Israel vem numa campanha, numa jornada campeã, vencedora. Tudo que era inimigo que vinha à frente, eles derrotavam todo mundo. Só que quando eles agora param em Refidim, o que acontece? Eles começaram a murmurar. Quando eles murmuram, eles abrem uma brecha e o inimigo aparece. E assim não é diferente na vida daqueles que não entendem o propósito de Deus e começam a murmurar. Abre uma brecha e o inimigo entra. Olha o que acontece. Simplesmente, quem surge ali? Os amalequitas. Mensageiros do inferno. Os amalequitas, querido, eles eram um povo nômade, né? Descendentes lá, como eu falei já anteriormente, de Esaú. E aquele povo, eles eram associados ali à guerra. Eles eram um povo aguerrido. Os israelitas, eles vinham sendo preparados para entrar na terra de Canaã, na terra da promessa. Então eles enfrentaram algumas guerras. Eles enfrentaram alguns embates, eles enfrentaram. Mas o maior de todos que eles enfrentaram foram eles mesmos. A maior luta que nós enfrentamos não é a que está lá fora, é a que está aqui dentro. Ó. A que está aqui dentro. A nossa batalha principal começa aqui. Quando você não entende o propósito de Deus, a sua luta maior está aqui. E é aí que você tem que vigiar. Porque senão você abre uma brecha. E foi o que aconteceu com eles. E aí entra aqueles carniceiros, homens traiçoeiros, homens violentos,
Homens que quando você começa a estudar sobre eles, você vai ver que são verdadeiros predadores, não se importavam de se ajuntar com outros povos, não se preocupavam, eram nômades, eles só andavam com eles e o objetivo deles era destruir tudo que estava à sua frente. Parece, né, realmente com a intenção do diabo. Roubar, matar e destruir. Os amalequitas, queridos, eles simplesmente não temiam nada. E eles, tudo que estava à sua frente, eles destruíam. Os amalequitas não estavam nem aí para aquilo que eles já tinham vivido. O diabo, ele não tem sentimento algum, a não ser o ódio, a não ser a vingança, a não ser a destruição. Nós estamos numa contagem regressiva. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. A qualquer momento a 7ª trombeta vai tocar e Jesus vai arrebatar a tua igreja, meu irmão. E você precisa de vigiar. Você precisa de vigiar. Até neste tempo de refidim. Vigia. 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 Sabe por quê? Ah, pastor, não. Quando eu estava lá fora no trabalho era perigoso. Lá aparecia cada mulher. E aí as mulheres já disseram, nossa, pastor, lá aparecia cada homem, né? Ah, pastor, lá fora era perigoso. Porque lá fora eu estava vivendo situação. Não, mas agora eu estou dentro de casa. Cuidado, meu irmão. Cuidado. 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 Sabe por quê? Adão pecou, não foi lá fora, foi dentro. Adão pecou, foi dentro do jardim. Então vigia. Vigia. Adão pecou dentro do jardim. Judas Iscariotes traiu do lado do cabeça da igreja. Do lado. Então, meu irmão, cuidado, cuidado. Porque se você não vigiar esse tempo de refidim, pode te tirar de Massá e te jogar direto em Meribá. Cuidado. Porque você pode ser tentado e se você não vigiar, você vai cair na tentação e você vai perder a bênção. Cuidado com esse tempo de ociosidade. Cuidado com a sua mente. Cuidado para não virar uma oficina de Satanás. Preencha a sua mente com as coisas de Deus. Preencha a sua mente com as coisas do alto. Medite na palavra de Deus. Pegue bons livros para você meditar. Pegue coisas boas de Deus. Ouça, querido, entra no nosso canal, Igreja Cipivan, entra no nosso canal do YouTube, estou colocando lá devocional, estou postando devocional, tem mensagens, entre lá, ouça a mensagem, ouça novamente, ouça 21 vezes se for preciso. John Maxwell fala, né, que a gente aprende por repetições, às vezes é necessário 21 vezes para a gente poder aprender. Ouça então que seja 21 vezes, até que aquela palavra entre dentro de você e provoque uma mudança verdadeira. Em nome de Jesus. Cuidado. Porque se você não vigiar em Refidim, você pode estar em Massá, cair em Meribá e os amalequitas entram. E aí cuidado. Ok? Então aqui, o diabo ele não tem sentimento, como eu disse. Ele sabe aproveitar das oportunidades. Então cuidado. Cuidado com o que você tem feito. Cuidado. Não dá brecha, não dá legalidade. Cuidado, porque é assim que ele surge. No momento que o povo para e deixa de vigiar. Quando você para, você abre uma brecha para o inferno se você não entender o motivo da parada. Se você não entendeu por que você parou. Se você não entendeu o princípio de Deus para a sua vida. Se você não entender que é um tempo de descanso e de sustento. Sustento, ser sustentado por Deus. Amém? E aí, para finalizar, rapidinho, eu quero compartilhar 3 princípios que eu aprendo aqui da vitória nessa batalha de Refidim. Eles ganharam a batalha. O povo de Deus, os israelitas, eles batalharam, eles venceram a batalha. Os amalequitas, como o diabo surgiu, aproveitou da brecha, aproveitou da oportunidade, surgiu, mas o povo clamou a Deus. Deus dá uma direção a Moisés, o líder, dá uma direção a Moisés como líder. Moisés leva o direcionamento para o povo obedece à voz do líder, e mediante a obediência à palavra do líder, o povo venceu. Que coisa tremenda. Querido, se você consegue entender, queridos, que amor é esse de Deus? Eu fico impactado, meu irmão, com esse amor de Deus.
Eu fico impactado. Sabe por que eu fico impactado? Porque muitas vezes, quando uma pessoa se levanta contra você, quando ela fala uma coisa contra você, você vira as costas, mete o pé e não dá nem sequer uma oportunidade para mudar aquele quadro. Às vezes a pessoa erra no momento de raiva, no momento de ira, no momento que não vigia, no momento que talvez a pessoa está com a cabeça cheia, está cheia de problemas, e acaba falando algo que não deveria ser falado. Não estou justificando, mas o meu caráter não pode depender do caráter do outro, a minha atitude não pode ser em cima da do outro. Eu preciso saber a minha identidade, eu preciso saber quem eu sou em Cristo, porque quando eu sei quem eu sou em Cristo, o meu caráter não depende do seu. Eu não vou acertar porque você acerta, eu não vou errar porque você erra, porque o meu caráter está em Cristo. Agora, Deus, ele não age como muitos homens agem, porque tem homens que agem dessa forma. Alguém falou alguma coisa, não gostou, vira as costas, vai embora. Murmurou, reclamou, brigou, fez alguma coisa, mete o pé e nunca mais dá uma segunda oportunidade. Não dá uma segunda chance. E é isso que eu fico maravilhado em ver o nosso Deus. Porque o povo de Deus, Deus poderia ter virado e falado o que para eles? Olha só, acabou por aqui. Relações cortadas. Os mais novos aí não vão entender não, né? Mas aqueles que têm igual eu, 18 anos mais ou menos, aí eles vão estar entendendo. Lembra de uma brincadeirinha na nossa infância? De mal, como que é? E nem lembra aí. Como que é o negócio? De mal, nunca mais estou de bem. Sei lá, alguma coisa, né? Batia assim no rostinho, fazia de mal, alguma coisa desse jeito assim, né? Tinha uma brincadeirinha desse jeito, né? E aí aquele negócio, tem gente que é assim, né? Aí fica chateadinho, Deus poderia falar, relações cortadas, quebramos a aliança, acabou, segue seu caminho, eu sigo o meu, se quiser voltar para o Egito, volta para o Egito. Vocês estão sentindo falta da cebola, do alho, do pepino, vocês estão sentindo falta de tudo, Egito. Volta para o Egito, a cambada. Volta para o Egito, cambada. Deus poderia ter feito isso, mas não, como a Bíblia diz que nós temos um justo, fiel advogado que intercede por nós, que ele conhece o teu coração, e ele sabe que quando você se arrepende de verdade, não estou falando de remorsos, hein? Não estou falando de remorsos, estou falando de arrependimento. Remorso você e volta a cometer tudo de novo, né, cara de pau? Aí é ser cara de pau, aí não, desculpa. Aí é falta de ter caráter, aí não, eu estou falando de atitude, eu estou falando de arrependimento, Provérbios 28:13, aquele que não esconde os seus pecados, aqueles que há uma mudança de mentalidade, metanoia, virada de chave, o que pecava não, sabe, é tipo assim, o que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais. Isso é mudança de mentalidade, isso é virada de chave, tá me entendendo? Então o que acontece, queridos, é isso que Deus está nos chamando, para essa virada de chave, para você parar de errar como errava antes, parar de cometer os mesmos erros que antes. Se a trombeta tocar agora, você fica ou você vai com os outros, meus irmãos? Como está a sua vida com Jesus nesta noite? Ou talvez você que vai ouvir esse vídeo, sei lá, de dia, não sei qual horário, mas como está a sua vida? Você precisa de parar, de analisar, porque esse é um tempo de descanso e de sustento de Deus para a nossa vida. Cuidado, Massá e Meribá, cuidado, porque senão você vai quebrar princípio e vai abrir brechas para os amalequitas, Satanás e demônios entrar na sua vida. Agora, aí, o que o povo faz? O povo reconhece a soberania de Deus, Moisés clama ao Senhor, o Senhor dá uma direção, olha que coisa linda. Se você pedir perdão para o Senhor de coração, se arrependendo, o Senhor apaga as suas transgressões. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura, uau! Nova criatura é, aleluia, glória a Deus, né? Aí já colocaram isso. Eu queria ver se vocês estavam ligados a Belém, nunca mais estou de bem. Tem uma velha no grupo aí, é a Bia, né?
Aí depois a Beth também, tá vendo essas turmas aí, o pessoal da antiga aí, ó. Tô de mal, comissão na panela. Ih, nunca nem ouvi. Isso aí pra lá da minha idade. Eu nem, nunca ouvi. Isso aí é a mais os anciãos aí, né? Amém. Volta pra cá, volta pra mensagem. Então presta atenção. Aqui, queridos, eu aprendo 3 princípios nessa vitória do povo de Deus. 3 princípios na vitória nessa batalha em Refidim. 3 princípios que eu vejo aqui, que servem para mim e para você, que Deus está nos ensinando nesse tempo de Refidim. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Refidim, ok? Batalha de Refidim. Se você não entender que nós estamos, ó, queridos, o céu está pesado. O céu está pesado esses dias. Para analisar isso. Por quê? O principado, meu irmão, está tentando ganhar forças. E nós precisamos de nos aproximar mais de Deus nessa hora, para quebrar todos os céus de bronze e fazer com que a nossa oração chegue ao trono de Deus, porque a gente, unidos nossas forças, nós vamos nos fortalecer como igreja, unidos como congregação. Não estou falando de igreja agora, não estou falando de placa, não estou falando de bandeira, congregação. Eles ali saíram todos, ó, num só propósito, um só objetivo. Agora todo mundo unindo essas forças, todos nós, igreja espalhada por essa terra, nos unirmos agora, atrair a glória de Deus. Eita glória! Preguei sobre isso ontem na rádio, falei sobre isso. Presta atenção, eu creio, todo grande avivamento, ele veio depois de um momento como esse, de caos. Se a igreja se unir, se juntar agora, unir forças, nós vamos atrair a glória de Deus. E nós podemos atrair um avivamento para essa terra, em nome de Jesus. Aí, queridos, olha só, presta atenção. 3 princípios que eu vejo aqui nessa vitória em Refidim e que nós precisamos nos atentar para isso. Se nós queremos vencer essa batalha contra esse principado que está atuando aí fora, para tentar paralisar a igreja de Cristo, para tentar trazer uma crise econômica mundial, ok? Nós precisamos de entender que esse tempo de Refidim, essa parada, é uma parada obrigatória para que aqueles que estavam vivendo apostasia, que viraram as costas para Deus, se volte novamente para o Senhor, voltar o coração para o Senhor, voltar a se atentar a Deus, voltar a focar nas coisas de Deus. Estava todo mundo naquela loucura, naquele ritmo frenético, e esquecendo das coisas de Deus. Eu creio que Deus permitiu essa parada, Refidim, para que os nossos corações voltem para o Senhor. É um tempo de unirmos nossas forças, clamar a Deus, porque eu creio que juntos, nós vamos atrair o favor de Deus para essa terra, em nome de Jesus. Mas para isso, nós precisamos pelo menos de 3 princípios que eu aprendo nessa batalha de Refidim. Olha só o que diz aqui em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Só um minutinho, por favor. Minha Bíblia desmarcou aqui. Olha o que diz aqui no versículo 8 até o versículo 13. Olha que coisa tremenda. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué conforme Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, olha isso, hein? Mão estendida, mão para o alto. Para mim tem 2 significados muito importantes. Quando eu levanto a minha mão, mostra que eu estou apontando para Deus, de onde vem o meu sustento. Ok? 2 significados, espiritual e físico. Presta atenção, hein? Isso aqui, ó. Olha o meu sonoplasta, olha a eficiência dessa turma desse pivão, olha isso, olha. Falei aqui, já correu e colocou lá, ó. Glória a Deus, hein? Olha que benção. Então presta atenção.
Tem dois significados, mão estendida. Dois significados. Um, porque nós somos homens espirituais que estamos em terra, ok? Nós estamos vivendo nessa terra, mas não somos dessa terra. Mundo físico, mundo espiritual. Estamos aqui de passagem. Então, mão estendida, ao meu ver, tá, gente? Pastor Antoniel falando isso, ok? Ao meu ver, tem dois sentidos. Mundo espiritual, levantei a mão. O que significa isso? Mostro de onde vem o meu socorro. Aponto para a soberania de Deus. Aponto ligando céu e terra. O meu dedo, a minha mão estendida, eu encontro com as mãos de Deus. E isso eu atraio autoridade do mundo espiritual para o mundo físico, ok? Então, o que significa? Espiritual e físico. Mão estendida no mundo espiritual, eu apontando e mostrando que Deus é soberano. E no mundo físico, a autoridade que eu tenho. Quando eu levanto a minha mão, isso demonstra que eu tenho autoridade aqui. Já viram já um guarda de trânsito? Quando se ele tiver sem farda, babou. Não adianta ele ficar no trânsito, não. Se levantar a mão para dele, vão passar por cima dele. Mas se ele tiver fardado, isso representa para nós a nossa coraça, né? O sangue de Cristo em nós. E aí, quando ele levanta a mão, o que acontece? Os carros param. Autoridade sobre a nossa vida. Quando eu estendo a minha mão, demônio tem que parar, meu irmão. Demônio tem que parar. Tudo aquilo que vinha prevalecendo contra a minha vida tem que parar, tem que cair por terra em nome de Jesus. Então presta atenção, naquela batalha o que acontece? Então Moisés, né, ele levantava a mão e aí o que acontecia? Eles prevaleciam. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Falei para vocês que Amaleque representa quem aqui? Força inimiga. Quando você estende a sua mão, você está ligando, você está ficando ligado com Deus e tem autoridade na terra para colocar essa capetada para correr. Quando você abaixa a sua mão, quem prevalece é eles. Tira seu bumbum do sofá. Para de ficar vendo televisão o dia inteiro. Para de ficar vendo lixo o dia inteiro. Para de ficar vendo porcaria o dia inteiro. Tira tempo para Deus. Tira tempo para ler a palavra. Tira tempo para orar. Tira tempo para ouvir a voz de Deus. Para entender qual o propósito de Deus nesse tempo. Não seja relaxado. Cuidado com Meribá. Cuidado. Preencha sua mente. Estenda sua mão. Vai à guerra. Ore. É o momento de você levantar suas mãos. Olha o que a palavra de Deus diz. Enquanto Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava sua mão, Amaleque que prevalecia. E aí fica uma mensagem para você, meu irmão. Você está com a sua mão estendida ou você está com a sua mão abaixada, recuada? Primeiro princípio aqui que eu aprendo: autoridade. Exerça a autoridade que Deus te deu. Em tempos de refidim, é tempo de batalha. Não é tempo para se acovardar. Não é tempo para ficar deixando mente vazia, oficina de Satanás. Não é tempo para você parar. Eu vou ser repetitivo, eu vou repetir. Refidim. Esquece quarentena, esquece. Isso é para o mundo que não conhece da palavra de Deus. Para nós não é quarentena, para nós é refidim. O que significa a palavra refidim no hebraico? Eu falei para vocês. O que é? Descanso e sustento. Então entenda, esse é um tempo de parar, entender o propósito de Deus, descansar em Deus e ser sustentado pelo Senhor. E aí aquele lugar ganha agora o nome de quê? Massá e Meribá. Massá, tentação. Meribá, contenda e rebeldia. Cuidado, meu irmão, linha muito tênue. Cuidado para você não ser provado e você não vigiar. Você vai perder a bênção. Esse é o momento para você levantar as suas mãos, usar da autoridade que Deus te deu. Esse é um tempo para você sacudir as estruturas do inferno, levantar a sua mão e deixar sua voz ecoar aos quatro cantos dessa terra. É o tempo de você gritar, meu irmão, bradar.
botar demônio para cair por terra na sua vida, nesse Brasil. Nós não podemos aceitar a corrupção do jeito que está, não podemos aceitar esse país dividido como que está, não podemos deixar as pessoas sendo levadas pelo inferno, tentando trazer um colapso para o Brasil e para o mundo, Só que muitos países lá fora conseguem sustentar e permanecer de pé. O Brasil não consegue. Então, meu irmão, abra a tua boca, você tem autoridade. Primeiro princípio que eu aprendo na batalha de Refidim: levante a sua mão que você tem autoridade no nome de Jesus. Agora, olha o segundo princípio, que coisa tremenda. Olha o segundo princípio aqui. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Olha isso, Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado, o outro de outro lado. Assim lhes ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Aqui, presta atenção. Moisés, como líder, levanta a mão, autoridade. Deus está te levantando nesse tempo como autoridade. Como assim autoridade? Não estou falando de nomenclatura, não. Não. Autoridade em Cristo. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você crê nele como Senhor e Salvador, se você recebeu ele, se você tem ele na sua vida, você tem autoridade. O primeiro princípio é esse, para vencer essa batalha. Usar da autoridade que o Senhor te deu. Segundo princípio é o da unidade. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. A mão de Moisés começava a ficar cansada. E aí Hur e Arão, percebendo isso, usaram de uma estratégia, foram estrategistas. Qual estratégia que você tem usado para poder vencer essa batalha contra o inferno? Qual estratégia você tem usado para ganhar sua família para Jesus? Qual estratégia você tem usado para poder manter a sua mão de pé? Sua mão estendida, melhor dizendo. Sua mão levantada. Qual estratégia que você tem usado? O nosso Deus é um Deus estrategista. E nós temos que usar de estratégias. Não adianta. Tem uma frase que eu gosto muito dela, né? Aprendi isso há muitos anos atrás, ainda quando eu trabalhava na antiga empresa que eu trabalhei por muitos anos. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Quer ter resultados diferentes? Faça coisas diferentes. Será que Deus não te colocou agora em Refidim para você ganhar sua família para Ele? Será que o Senhor não te permitiu estar em Refidim agora para você interceder por essa nação, pelos governantes, pelo nosso presidente que carece das nossas orações, para que possamos estar revestindo ele? Será que o Senhor não permitiu você hoje estar em Refidim para você usar de estratégia, para você ajudar alguém a permanecer com as suas mãos de pé, com as suas mãos erguidas, levantadas? Alguém que talvez você conheceu um dia, que era um guerreiro valente, que andava com as suas mãos levantadas, mas por algum motivo, no decorrer dessa caminhada, foi perdendo as forças e hoje está assim para baixo? Será que Deus não está permitindo você passar por esse tempo em Refidim, para você ser esses auxiliadores e ter esse trabalho em unidade? Trabalhar em unidade como Hur, como Arão, Josué com o povo, guerreando, derrotando os outros lá, e você mantendo essa mão erguida, dessa pessoa que Deus permitiu que você conhecesse essa situação para você estar ajudando? Será que Deus não está permitindo esse tempo de Refidim para você ajudar essa pessoa, meu irmão, como Arão e Hur ajudou Moisés? Como o povo unido, juntos, unidos, vencer essa batalha? Porque nós só vamos vencer essa batalha unidos. Não é dividido, o Brasil está dividido. Mas a igreja não pode estar dividida. E somente através da nossa oração é que nós vamos conseguir mudar, fazer com que todo projeto do inferno caia por terra e a gente faça novamente o Brasil
a traçar os caminhos que eu creio que Deus tem para esse Brasil. Estava sonhando com o ano de 2020, falei, gente, esse é o meu ano, esse é o nosso ano, esse é o ano que nós vamos romper, nós vamos avançar. Vem essa estratégia do inferno, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio que o nosso Deus, ele transforma maldição em bênção. Então esse tempo, não de quarentena, de refidim, é um tempo para a gente clamar, buscar o Senhor, levantar vidas, pessoas que estavam caídas, pessoas que talvez estavam vivendo apostasia, virar as costas para Deus e agora Deus está permitindo voltar a olhar para Deus. Então, o segundo princípio que eu aprendo nessa batalha de Refidim é o princípio da unidade. Você sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum, meu irmão. Ajude aquela pessoa que você conhece, talvez um pastor, talvez, sei lá, seu marido, sua esposa, talvez o seu irmão, talvez uma pessoa, um amigo, alguém que um dia estendeu a mão para você e hoje está caído, está precisando da sua ajuda. Esse é o momento de unidade. Deus está permitindo você a ficar nesse momento de Refidim para você ajudar. Não é murmurar, não é reclamar, não é julgar, não é isso não. É você nesta hora, em nome de Jesus, querer você somar forças, é unidade. Amém? Entenda isso. E por fim, terceiro princípio que eu aprendo aqui, é o princípio da fé. É o princípio da fé. Dentro do contexto cristão, deve haver o respeito à autoridade, na hierarquia. Olha ali como eles respeitaram aquela autoridade sobre a vida deles. Moisés orientou eles acataram, né? Moisés, olha, eu vou lá pro outeiro, eu vou ficar lá, vem comigo, vem aqui comigo Arão. Eles, não, vem pra batalha, bonitão. Você está com medo do fio da espada? Não, eles entenderam a autoridade sobre a vida deles. Queridos, a Bíblia deixa bem claro, não existe nenhuma autoridade que tenha sido colocada sobre a nossa vida que não tenha sido permissão de Deus. Toda autoridade, a Bíblia diz sobre isso, Romanos 13, é permissão de Deus. Então aprenda a respeitar as autoridades que Deus tem colocado sobre a sua vida em nome de Jesus. Não adianta, se você gosta ou não gosta do presidente, meu irmão, problema. Lá atrás houve oportunidade para ele não ser eleito. Ele foi eleito, agora o seu dever como cristão é orar por ele. Não é falar mal, não é murmurar. Não, o seu dever como cristão é orar agora, é clamar a Deus, para que Deus venha revestir, para que Deus venha usá-lo como instrumento. Ele está na frente desse navio. Se ele, querido, for mal, esse navio afunda e todos nós vamos afundar juntos. Então isso é um princípio que você precisa de entender, ok? E o princípio da fé fala sobre isso, dentro desse contexto cristão, é o respeito à hierarquia, ok? O grupo, ele deve viver em unidade, harmonia e buscar todos o mesmo objetivo, unidade, né? Mas agora, isso daqui, autoridade, respeitar, a autoridade sobre a nossa vida, o princípio da unidade, da hierarquia, né, e a unidade, trabalhar isso juntos, você precisa entender que isso é princípio de fé. Isso é princípio de fé. Essas ações caracterizam o princípio da fé. E o segredo da fé, queridos, não é você andar por vista. Vista, você vê o natural. A fé, você vê o sobrenatural. A vista, ela alcança aquilo que é natural, aquilo que é visível aos seus olhos naturais. A visão, que é o princípio da fé, ela vê o impossível acontecer na sua vida. Então, em nome de Jesus, neste tempo, nessa batalha de Refidim, não olhe para o tamanho do exército dos amalequitas, não olhe para o tamanho do inimigo que tem vindo contra o Brasil, mas use o princípio da fé. Olhe para a grandeza do seu Deus e entenda que esse é o mesmo Deus que fez maravilhas no passado, é o mesmo Deus que quer fazer maravilhas hoje, mas para isso, volto a repetir, Deus hoje ele não age mais. Isso pode te chocar, né, meu irmão? Pode, não tem problema. Eu entro com você dentro da Bíblia e te provo dentro da Bíblia. Deus hoje ele não age mais, Deus reage. Salmo 116 fala sobre isso. Os céus pertencem ao Senhor, a terra ele confiou aos homens. Nós temos que fazer a nossa parte. A partir do momento que eu vou agir, Deus vai reagir. Se você orar, Deus vai ouvir. Lembra 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, se clamar dos céus, eu ouvirei e sararei sua terra.
Princípio de quê? Ação-reação. Simples assim. Eu preciso de agir e Deus reage. Por quê? Deus depende de mim? Não. Onisciente, onipresente, onipotente. Só que Ele respeita aquilo que está na tua palavra. Lembra de Jeremias 1,12? Viste bem, Jeremias. Eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então é a palavra de Deus que vai se cumprir. A terra, Ele confiou aos filhos dos homens, a mim e a você. Pela fé, nós temos a responsabilidade de atrair o favor de Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Atraia o que está nos céus sobre essa terra. Amém, queridos? Espero que você tenha entendido essa palavra. Você receba essa palavra em nome de Jesus. Refidim. Refidim. Esquece quarentena. Refidim. Descanso e sustento. Descansa no Senhor. Creia que o seu sustento vem dele. Agora, essa terra passa a se chamar Massá e Meribá. Qual o significado disso no hebraico? Massá, provação. Meribá, contenda, rebeldia. Cuidado, uma linha muito tênue. Cuidado para você não estar sendo provado. E se você não vigiar, você vai cair em contenda e rebeldia. E aí sim, versículo 8 de Êxodo, capítulo 17. Os amalequitas têm legalidade para entrar e guerrear contra você. Não permita, querido, que Satanás e seus demônios tenham legalidade para entrar na sua vida. Vigia. Vigia nesse tempo. Não murmure. Não perca a bênção. Profetiza. Declare bênção. Se junta. Une suas forças com a igreja de Cristo. Onde você estiver, em qualquer lugar dessa terra, une suas forças. Em nome de Jesus. Deu meu horário, 9 horas. Eu preciso de finalizar. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Você tem autoridade. Há autoridade do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Atraia o favor de Deus e viva neste tempo o sobrenatural de Deus em sua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quinta-feira, às 19h30, teremos mais aí o nosso culto ao vivo, né? Se não mudar a questão aí do decreto. Se permitir, vamos para a igreja, vamos para o templo, cultuar lá. Mas fica ligado aí, eu tenho feito algumas lives diariamente, tenho soltado alguns vídeos também. E entra lá no nosso canal no YouTube, entra lá, acesse lá o nosso canal, Igreja Cipivan. Por favor, alguém aí, né, dos obreiros aí que está conosco, coloque aí então a Jo, minha secretária, coloque aí, por favor, Igreja Cipivan. Entre, acesse o nosso canal no YouTube. Tenho colocado algumas devocionais, tem sido muito joia. As pessoas têm sido fortalecidas, palavra de fé, palavra ali. Olha que bênção. Pastor José Mauro, amo sua vida. Amo sua vida, amo sua vida. Deus abençoe. Caraca, Leandro Olivério. Pô, fiquei até arrepiado agora. Meu irmãozão. Amo tua vida, meu irmão. Te amo demais. Privilégio. Nossa, que saudade de você. Amo, amo. Deus abençoe. Eide, Catinha, Simone, enfim, todos vocês estão aí. Que Deus abençoe. Acabou que nós tivemos um problema lá no YouTube, tivemos que fazer aqui, então foi em cima da hora, não deu para poder divulgar muito, mas eu creio que vocês que estão aí agora têm um deverzinho de casa. Compartilhe aí com os outros irmãos da Cipivan, compartilhe com os amigos, compartilhe com pessoas para que possam tomar posse dessa palavra em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, amo vocês. Shalom. Fique na paz.